Boa noite, amém? Graças a Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes, diga amém? Amém. Quantos foram lá para diga amém? Só dois? Fala assim, sai espírito de mentira em nome de Jesus. Deu uma passeada na praia hoje. Amém? Irmãos, olha o que o irmão fala assim: a paciência é uma questão de postura. Amém? Ficar de pé em nome de Jesus. Vamos conhecer os visitantes nessa noite. Só dar um alô assim. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a irmã Lia. Vamos saudá-los no 3 em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Você que está bem próximo vai falar assim: você é bem-vindo aqui nesse lugar. Né? Pô, desse jeito não, o cara não volta nunca mais, pô. Fala pro cara, seja bem-vindo, meu irmão, a esse lugar. Que ânimo é esse? Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 6, versículo de número 12. Vamos crer na cura de verdade, irmãos. Amém? Quantos tem a necessidade de ser curado hoje? Amém. Amém? Então esse é um sinal que você está doente. Amém? E quando você está doente, Deus ele quer te curar. Talvez você fale, mas para o pastor, vai ser um culto de cura? Eu não sei. Eu só quero obedecer a Deus. Porque a Bíblia diz lá em Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos repetir comigo. Paciência. Uma questão de postura. Quantos pacientes tem aqui? Diga amém. Mentiroso. Cascadeiro. Josué capítulo 6, versículo 12 diz assim: Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levavam as trombetas e iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela cena. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando todos os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhe entregou a cidade. Amém? Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que está na direção aqui desse culto. Eu sou apenas um instrumento, Pai, e quero fazer a Tua vontade. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por esse dia, obrigado por esse final de semana. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. É o que pedimos, Pai, nessa noite, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, a paciência é uma coisa que o crente ele tem, amém? Amém? Mentira, o crente tem paciência. O crente ele pensa e tem paciência. Você pede as coisas para Deus e você quer que Deus ele faça as coisas de imediato sobre a tua vida. E quando ele não faz, já começa a te faltar a paciência. E quando falta a paciência, você torna-se uma pessoa murmuradora. Coisa que Deus ele é apaixonado pelos murmuradores. Não é assim? E aí nós falamos, eu tenho paciência. Mas parece que Deus ele nunca ouve as nossas orações. Parece que Deus ele sempre ele faz o oposto. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Ele é brincalhão, meu irmão. Ele faz umas coisas que parece que está brincando conosco.
Mas não é, ele quer nos provar a nossa paciência. E lendo esse texto aqui, você vai ver que Josué, ele foi um cara paciente. Talvez ali naquele momento Josué tivesse um baita exército com ele, pronto para conquistar. E o Senhor fala, dá um tempo, vai dormir. Se você pegar alguns versículos anteriores a esse, você vai entender o que eu estou falando. Não era ali a vontade de Josué, mas sim a vontade de Deus. E nós só podemos conquistar aquilo que nós temos de direito quando é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, muitas vezes, não é a nossa vontade. Essa palavra, paciência no grego, significa upomono, ou upomone. Tem os dois significados. E aí, ou melhor, tem as duas traduções. E quando você pega a tradução dessa palavra, sabe qual o significado dela no original? Significa tolerância. A pessoa que é paciente, ela é tolerante. Então, no original, paciência significa tolerância. Então, nós temos que ser tolerantes em algumas situações. E a conquista de Jericó deu-se devido à paciência de Josué em obedecer à voz do Senhor. Muitas vezes, irmãos, Deus fala, quando Deus fala assim para ti, olha, você será salvo tu e tua casa. E você já quer de imediato que a tua casa ela seja salva. Mas nem você ainda adquiriu a tua salvação. E aí você já fica aquele crente que atormenta a cabeça das pessoas. Aquele crente chato. Eu, pastor Mesquita, não gosto de crente, amém? Não gosto. Ainda mais aquele de qualquer coisa. Ai, peraí. Muita espiritualidade, irmão. Negócio muito mecânico. Negócio muito. Não consegue falar sobre futebol, não consegue falar sobre a política, não consegue falar sobre nada. Porque é muito espiritual. E na verdade, de espiritualidade não tem nada, porque Deus não ouve aquele tipo de crente. Porque na verdade dentro dele tem um espírito de rebeldia e ele não sabe. E Josué era uma pessoa paciente e obediente. Tudo estava sendo direcionado por Deus. Talvez quando Josué falou ao povo ali no deserto para dar um brado de guerra, a impaciência de muitos deve ter se manifestado. Talvez muitos falaram assim: eu já quero partir para cima. Fala assim para o teu irmão: a voz de comando não é sua, meu irmão. A voz de comando é de Deus. E aí eu quero tomar minha decisão, eu quero tomar, fazer a minha vontade. E a minha vontade não é a vontade de Deus. As minhas atitudes não são as atitudes de Deus. E aí aquele povo, talvez alguns deles ali tivessem totalmente impacientes. A falta de paciência nos deixa ansioso. E a ansiedade abate o coração. A falta de paciência nos deixa o quê? Ansioso. Quantos são ansiosos aqui? Diga amém. Amém. Eu sou, irmão, ansioso. Hoje eu estou meio elétrico. Desde quando eu acordei de manhã cedo, meu coração está tipo uma arritmia. Porque é uma ansiedade. A gente fica ansioso porque a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, como vai ser o término do culto, se vai ter gente na igreja, se é a palavra de Deus. Meu irmão, eu trouxe 2 palavras para ministrar hoje. E eu falei para minha esposa assim, eu estava na sala com ela, falei: meu irmão, você quer que ministre a primeira ou a segunda palavra? Ela não me respondeu nada. Aí Deus fez eu fazer uma terceira. É só comigo que acontece essas coisas. Meu pastor fala assim: meu, não é normal não, cara, deve ser meio anormal. Mas Deus, Ele trabalha comigo dessa forma. E por que Ele trabalha comigo dessa forma? Porque Ele quer agir na tua vida de uma forma também diferente. E é por isso que você está aqui nessa noite, para tomar atitudes diferentes na tua vida.
E essas atitudes diferentes, ela tem que começar com paciência. E não é tomar calmante não, irmão. Maracujina. Esse dia da minha esposa queria comprar um remédio para me acalmar, não foi? Se acalma. É antigo maracujina? Maracujina é antigo, irmão. Alguém sabe o que é maracujina? É de maracujá, pastor? Não, é de abacaxi. Você tem esse nome. É abacaxi. Claro que é de maracujá. Entendeu? Então, ela queria dar um remédio para mim. Ela falou assim: você precisa tomar um remédio para acalmar, porque o remédio é agitadão, meu irmão. Eu, de vez em quando, eu fico assim, meu velho. Não sei por quê. Tem vezes que eu estou drogado. Não estou drogado, não, meu irmão. Não. Isso aqui é porque eu preciso resolver algumas coisas. E não é ansiedade, amém? E amém? Claro que é ansiedade. Claro que é ansiedade. Quando você está meio elétrico, você está ansioso. E a Bíblia diz assim que a ansiedade não é de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Fala para o teu irmão: é melhor uma boa palavra do que um choque no coração. A boa palavra. E a boa palavra vem da onde? Vem de Deus, irmãos. Vem da Bíblia. Amém? Vamos lá. O defeito do impaciente é questionar e não saber aguardar. Toda pessoa impaciente, ela não aguarda. Já viu uma pessoa impaciente? Os caras ficam até empinados demais, né? Paciente. Baixa o espírito com vagina nele. E passa a hora. Passa a hora. A hora tem tempo para passar, meu irmão. Mas o cara fica impaciente. E a paciência não é de Deus. A falta de paciência não é de Deus. E aí eu vou entender algumas coisas nessa palavra. Preste bem atenção. Quando eu não tenho paciência de aguardar, tomo a decisão por conta própria. E quando eu tomo a decisão por conta própria, olha para o teu irmão e fala assim: você quebra a cara, meu irmão. Toda decisão que eu tomo por conta própria, eu quebro a cara. Aí você marca com o pastor, e o pastor tem 300 pessoas para atender. E aí você fica já com ansiedade, porque o pastor não tem uma agenda para você. Mas se você tivesse perguntado antes para o pastor o que você deveria fazer, talvez o pastor falasse: meu irmão, não é nessa, cara, não é legal, não pode quebrar a cara. E aí você: não, pastor, mas é de Deus falou comigo. Aí eu tenho o hábito de falar: então o capeta que está falando comigo até agora, para você não fazer. Poxa, se Deus falou contigo, faça. Não precisa procurar o pastor. Não estou entendendo. Mas aí eu digo: eu quero ser tão espiritual e a minha ansiedade é tão grande que eu quero fazer a minha vontade. A oração do Pai Nosso que eu gosto, né? Todo mundo gosta. Até o espírita gosta do Pai Nosso. Mas ninguém atenta para a oração do Pai Nosso. Como é que diz aquela segunda parte? Seja feito, seja feito, seja feito. Fala assim: você não faz Pai Nosso dessa forma, você não lê, você não medita dessa forma, você não ora dessa forma. Você fala assim: seja feita a minha vontade. Não é assim? Porque quando você vai tomar a tua decisão, você já premeditou tudo. É a mesma coisa a pessoa que vem se aconselhar com o pastor, com a pastora ou com o líder, ele já vai com tudo armado. É a mesma coisa, né? O jovem vai namorar: pai, pastor, eu já marquei meu namoro, já está tudo arquitetado. Não adianta mais falar comigo: ah, pastor, eu vou me casar. Como assim? Você nem namorado já vai casar? É sinal que já vinha namorando antes. Então não adianta perguntar, pastor.
Então, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Amém? Mas não é dessa forma. Paulo, Santo Pai Nosso, diz: seja feita a tua vontade. A vontade de quem? Do Pai. Então, quando ele diz: seja feita a tua vontade, a minha falta de paciência tem que passar a ser muita paciência, para que eu aguarde o tempo de Deus sobre a minha vida. E o tempo de Deus é totalmente diferente do meu tempo. E aí é onde a igreja, com as atitudes errôneas, quebra a cara, dá tudo errado, principalmente casamento, irmãos. Pelo amor de Deus. As pessoas vêm: pastor, eu quero me casar. Graças a Deus aqui está dando certo, por enquanto. Nunca fiz uma separação. Ah, pastor, encontrei o amor da minha vida, pastor. É a figura. Me perdoa se você usa chapéu, tá? Você vem com o chapéu atolado até aqui, a calça confundida lá embaixo, mostrando a cueca. E eu pergunto: onde esse cara trabalha? Ele é funkeiro, pastor. Maravilhoso. Partidão para a tua vida. Homem de Deus. Pastor, ele canta rap. Hoje eu fui numa loja com o Felipe, lá no shopping. Nem falo para vocês, né? Fui numa loja no shopping. O cara estava tocando uma música desgraçada. Uma música, estou falando sério? Uma loja de tênis. Eu cheguei na loja e fiquei assim, ó. Estou falando sério. Aí eu saí, fui até a porta. Aí eu subi de novo, falei: meu irmão, essa música é endemoniada, cara. Não vai vender nenhum tênis aqui, cara. Aí abaixou: é legal, pastor. Eu falei: graças a Deus. Deu 2 minutos, ele colocou outro. Como é que isso é de Deus, cara? Nos grandes restaurantes, quando você vai almoçar, geralmente é um pianista, bem light, uma música suave para abrir o apetite. Vai almoçar num restaurante famoso com rap para você ver quantas pessoas vão no restaurante. Sabe por que o tal do McDonald's é tudo colorido? Para você comer rápido e se largar, meu irmão. Porque as cores te deixam meio agitado. Chama de que eu sou agitado. As cores te deixam meio agitado. Uma vez, lá na outra igreja que nós estávamos, pintaram a classinha das crianças, tudo colorido, irmãos. As crianças saíram de lá assim, ó. Aí não sabia o que acontecia com as crianças. Aí eu cheguei também, quase fiquei assim também. Eu falei: meu irmão, muda a cor, pinta uma cor light, bege, um negócio suave, deixa as crianças suave. Aí tu pinta o quarto do teu filho de colorido lá. Vamos lá e ficar meio. É por isso que o McDonald's é colorido. Para você chegar lá já comer e se largar. E quando você fica lá mais tempo, sabe o que acontece? Incomodou todo mundo. Porque você já fica meio pateta com aquelas cores coloridas. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão: isso é falta de paciência. Preste bem atenção, meu irmão. Esse defeito é uma falta de impaciência nas pessoas. Saul recebeu, olha, preste bem atenção aqui. Saul, ele recebeu o óleo sobre a sua cabeça, dizendo que ele seria um novo homem. Já mostrou lá em Josué. Depois vamos para Josué, depois Saul. Ele recebeu uma mensagem dizendo que ele seria um novo homem. Está lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Preste bem atenção. Saul foi escolhido um homem por Deus. Deus separou aquele homem. A Bíblia diz assim, que o mais alto batia no ombro dele. Ele era um cara de boa aparência. E aí Deus escolheu ele para ser o rei, porque na verdade naquele período
Samuel tinha uns filhos abençoados, e o povo não queria que a geração de Samuel desse continuidade ao sacerdócio. E aí o povo reclama com Samuel: ei, a tua família não está com nada, meu irmão, escolhe outra pessoa aí, vai buscar. Samuel foi orar, foi falar com Deus, ficou triste. E aí Deus o que fez? Falou: pode escolher, não, ungir então um cara, e escolhe esse homem pela aparência. E ele tinha tudo para ser o primeiro rei de Israel. Ele foi o primeiro rei de Israel, mas não deu a continuidade do seu reinado. Pastor, e por que ele não deu? Olha, o irmão fala assim: porque ele era um cara impaciente. Ele era tão impaciente que ele não era sacerdote. E aí a Bíblia diz assim, que Samuel pediu que ele aguardasse por 7 dias. E ele não teve paciência. O que ele fez? Ele fez o sacrifício no lugar do sacerdote. Eu te faço uma pergunta nessa noite, meu irmão e minha irmã. O que está te tirando do centro da vontade de Deus? O que está te fazendo você sair daquele chamado que Deus te chamou? É você querer colocar, é um ditado antigo, né? Colocar os carros na frente dos... Eu ia falar que era do burro, dos bois. E por que isso gera? Essa geração de hoje, é a geração Y que nós chamamos, é uma geração totalmente paciente. É uma geração que tem uma habilidade com os dedos, mas não tem uma habilidade com a cabeça. E aí tomar determinados tipos de atitudes e comportamentos, não fazendo a vontade de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: aonde nós vamos chegar? E a falta de paciência me gera, sabe o quê? A desobediência. E a Bíblia diz assim, que desobediência é semelhante ou pior o sinal de feitiçaria. Então a pessoa que é impaciente, ele é desobediente. Se ele é desobediente, ele é um macumbeiro. Olha o termo, fala assim: qual foi a bandinha que tu fez hoje aí, meu irmão? Misericórdia, pastor. E, meu irmão, desobediência, a Bíblia diz que é pior do que sinal de feitiçaria. Então nós somos um feiticeiro internauta, porque hoje é tudo, até macumba agora pelo Face. E aí nós nos tornamos esse tipo de feiticeiro. Saul perdeu seu reinado por falta de paciência. Está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 7. Não soube se entregar e fez o sacrifício sem a aprovação de Deus. Desobedeceu a Deus, capturando vivo Agag. E o melhor que Agag tinha, aquele rei, o rei dos amalequitas, meu irmão, eles precisavam ser todos eles aniquilados. E ele não fez isso. Ele recebeu uma ordem de Deus, mas aí a impaciência dele era mais importante, meu irmão. E aí você já conhece a história dele, eu não preciso contar. Saul perde o seu reinado por falta de paciência. E aí nós vamos mensurar a vida de Josué com a vida de Saul. Quem foi Josué? Josué, ele foi um homem obediente a Moisés. Josué foi um homem que era parceiro de Caleb. Josué, ele era um homem que ouvia a voz de Deus. Ele ouvia tanto a voz de Deus, a Bíblia não relata isso, mas eu creio que ele era aquele parceiro de andar colado com Moisés. Quando Moisés pensava em falar: Josué, eu estou aqui, Senhor, estou pronto para te servir.
Alguns estudiosos dizem assim, que Josué foi um estrategista de guerra, antes de ser chamado para andar junto com Moisés. Mas algo que eu vejo na vida daquele homem foi a paciência, o temor de Deus, a obediência, coisa que aquele rei tinha tudo para ser. Porque, meu irmão, se Deus ele me escolhe, a primeira coisa que eu tenho que matar é o meu eu. Irmãos, quando eu me converti, e eu não me converti na Peniel, a minha esposa foi se batizar na época e eu era muito perigoso, acho que eu sou um pouco ainda. E o pastor falou assim: ah, você precisa se batizar. Eu falei: meu irmão, eu vou fazer curso e vou saber batizar. Quando eu era criança, eu sou cara com água na cabeça, agora que eu sou adulto, eu sei o que eu quero, então, não, é preciso estudar, fazer escolinha, aquele processo todo. Mas não vou. Não vou. Aí minha esposa, na obediência, foi. Aí ele falou: pô, pastor, pô, sabe, irmão Mesquita, vai trabalhar na rádio, né? É bom para você, que não sei o quê, papapá. Aí eu não vou, o que há? E Deus já me tratando, vai ser pastor, irmão. Eu não sabia. E ele falou assim: batiza, cara, não sei o quê, papapá. Conclusão, não me batizei, fiquei um ano e pouco naquela igreja. A Léa se batizou, né? A Léa era totalmente tradicional. Bater palma, ela batia com aquelas palmas de moça de isopor, né? Eu não podia bater palma, não podia dar glória a Deus. E aí, naquele período, eu estava em Itajaí. Em Itajaí, ela foi numa igreja, gostou que é a Peniel. E quando ela ligou para mim, ela falou assim: olha, eu fui numa igreja e eu acho que você vai gostar. Cheguei lá, ela torcendo para mim não gostar, irmão, porque ela queria ser tradicional. A igreja que ela frequentava nem mosca batia asa, cara. Mosca voava assim batia asa. E aí eu fui. Cheguei lá, cara, tinha um pastor negrão. Negrete está na escala 9,5, é a escala 10, cara. Daí eu falei: gostei da igreja, gostei, vou ficar aqui. E aí, cara, um cara como eu quando nós chegamos na Peniel, né, o pastor disse que não falava o português direito. Não falava nada em português praticamente. A esposa dele nem lia a Bíblia dela é em francês. E ele, acho que castigava ela, mandava ela ler em português. Então era pior que uma criança de 2 anos de idade, lendo a Bíblia. E eu falei: vou ficar nessa igreja. Agora imagine um cara com o meu temperamento obedecer um negão africano que não fala meu idioma, né? Imagina como é que foi bom. Muitas vezes, irmãos, eu queria pregar e eu falava para ele, pastor, eu vou pregar. O convidado para pregar na igreja, ele falou assim: você não vai. E pior de tudo, uma coisa que eu sou apaixonado, quando a pessoa fala comigo, não olha nos meus olhos. Você não vai. Ah, negão, eu fui te pegar assim. Sabe por quê? Eu tinha que ser tratado. Não porque ele é um negro, meu amigo, meu irmão, meu pai. É porque, na verdade, a gente coloca o nosso temperamento em primeiro lugar, não aceitando determinadas coisas. Vocês pensam que 100% da igreja gosta de mim, cara? Ou você pensa que 100% gosta do teu irmão que está do teu lado? Não, pô. São temperamentos diferentes. São pessoas diferentes. Isso faz parte do nosso cotidiano, meu irmão. E eu tive que estar naquele processo. E eu não sabia também que o pastor e a gente tinha algumas indiferenças. Porque um dia ele falou para mim, ele falou assim: cara, quando eles colocaram o seu nome para ser separado do pastoreio, eu não queria. Porque ele sabia que o meu temperamento era um temperamento difícil. Mas eu não sabia algo que ele também não sabia algo, que agora ele sabe, eu também sei. Que eu tinha algo dentro de mim chamado obediência. E a minha esposa sabe o quanto eu sou obediente.
Porque eu fui criado debaixo de obediência. Independente do teu temperamento, você muitas vezes dá uma cabeçada na parede, mas você obedece. E eu vou te contar um segredo nessa noite. Deus é apaixonado pelos obedientes. Quando você obedece, o céu se move, meu irmão, a teu favor. Quando você obedece, o teu temperamento, seja sanguíneo, seja colérico, seja lá o que for, ele deixa de ser tudo isso e passa a ser de Cristo. Irmãos, eu tinha que ministrar numa igreja ontem à noite, fui, e eu tinha um compromisso também na sede. Eu fui para a sede, saí correndo da sede, vou para vir, para tomar banho e para o meu compromisso. Tudo isso é uma questão de obediência, porque a Bíblia diz assim, né, em Samuel, que é melhor obedecer do que? Então eu quero que você fale no pé do ouvido, eu não sei se o ouvido tem pé, tá? No pé do ouvido do teu irmão, fala assim: sabe por que você está passando por todas essas situações? Porque você é teimoso, meu irmão. Porque você é desobediente, cara. E aí você passa vários perrengues na tua vida. Quantos estão entendendo? Amém? Vamos lá. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ali em diante. Eu vou ler alguns capítulos só, alguns versículos. No 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, com que se obedeça a sua palavra? Fala assim com o teu irmão: é bom obedecer a palavra de Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Você entende o que é submissão? A submissão é você entender que existe alguém acima de você. E se aquela pessoa está acima de você, entende-se que ela tem o conhecimento de te dar a direção correta, porque diz que ela tem mais experiência. E aí nós somos submissos. Eu tenho pastores acima de mim, e nem tudo que muitas vezes eu ouço eu concordo, mas eu obedeço. Amém? Pastor, mas isso tudo não é difícil? Difícil é ter que fazer um despacho na sexta-feira, meia-noite, e todo mundo te olhando, porque todo mundo te conhece. Difícil é o Exu te pedir algumas coisas e você entrar numa dívida para servir aquele demônio. Deus não te pede nada disso. Ele só te pede para que você obedeça às autoridades eclesiásticas. Nada mais. Nada mais. A única coisa. Porque quando eu obedeço, a tendência é eu me tornar uma pessoa próspera. Quando eu obedeço, eu me torno um conquistador. Quando eu obedeço, eu consigo arrastar uma multidão comigo. Exemplo disso foi Jesus.
A Bíblia diz assim que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo de verdade, irmão? E aí diz assim, versículo: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e no sacrifício? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Irmãos, o rebelde é aquele que você está pregando, ele está assim. No meu tempo, quando você fazia isso, eu não sei de onde vinha a mão da tua mãe. Ela dava uma pranchada no teu ombro, meu irmão, já ficava reto de imediato. Hoje em dia as crianças pequenas fazem isso. E os pais, que bonitinho, sacode o ombro. Bonitinho? Tem que dar uma sarrafada, meu irmão. Dá devagar. Dá nas nádegas. Coloca uma calça plástica bem largona nele. Sobe o negócio. Mas ele tem que sentir que existe autoridade sobre a tua vida. Mas hoje os pais, eles acham tudo bonitinho. E aquele bonitinho vira um capetinho. Porque depois passa a não respeitar ninguém. E aí a falta de arroxo que você dá hoje, você vai ter que ouvir um arroxo do delegado na delegacia. Uma vez eu fui chamado para a gente tentar soltar um garoto que eu vi desde criança. E eu tinha que depor lá a favor dele. O delegado olhou para a gente e falou assim: esse moleque não presta. Sabe o que é você ouvir? Não era meu filho, mas é como se fosse meu filho. Esse moleque não presta, cara, esse cara não vale nada. E eu falava: poxa, mas o garoto parece ser bom, né? Eu dentro de mim, não podia falar nada. E aí eu vi as duas jovens que ele assaltou. Ah, meu irmão. Falava: cara, não vale nada mesmo, cara. Tanto é que esse cara hoje ele é um adulto, e até hoje sabe o que ele é? Ninguém. Porque a mãe sempre gostava do comportamento errôneo dele. Como está sendo o comportamento do teu filho? Ensina o teu filho que se não dá para comprar um Nike, não compra um Nike, compra um chute, compra um Bamba. Não é pecado dar que chute Bamba ou não tênis mais barato. Por que ele tem que ter um Nike? Por que teu filho tem que ter um tablet? Por que teu filho tem que ter um celular de ponta? Pastor, porque todo mundo usa. Cuidado com esse nome que todo mundo usa. Porque hoje a maioria da molecada está cheirando cocaína, fumando maconha e está achando normal. E a nossa função como igreja é remar contra o tempo. Porque não há mais tempo. Então não acha que essas coisas são normais. A palavra de Deus diz assim: ensina o caminho que teu filho deve andar, para que ele não se desvie da direita e da esquerda. Ensina o caminho que teu filho deve andar. Uma endemoniada chamada Xuxa, que num filme há uns anos atrás se prostituiu com um garoto de 16 anos, é a líder da lei da palmada. Talvez o pai dela nunca tenha dado uma palmada nela. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo isso é uma questão de falta de obediência. Sabe qual era o castigo da minha filha no ano? Ela veio para a igreja. Não é? Era o castigo da minha filha. Vai para a igreja. Hoje em dia os filhos falam: não vou. Uma vez uma irmã, se ela está aqui, me perdoa, tá? Que eu não lembro da afeição dela, ela só manda às vezes quando eu não ver. Ah, pastor, meu filho não deixou vir para o culto. Quando ela me mandou essa mensagem a primeira vez, estou pensando que o filho tem 30 anos. 6 anos de idade, irmãos. Ah, rapaz, o que tu vai? Coloca no carro, cara. Entra aqui. Engole o choro. Não sei se existe o choro, mas isso aí era uma gíria do passado.
obediência. Quantos estão entendendo? A tua obediência obedece. Irmãos, como eu sinto falta de pedir a bênção dos meus pais. E eu não consegui ensinar os meus filhos a pedir a bênção para mim. Talvez foi uma falta de ensino. Meus pais morreram ouvindo eu pedir a bênção mãe e a bênção pai. Quando eu vejo meus tios, a bênção tio. Eu lembro quando eu era mais jovem, parecia até aquela família Walton. Que tinha. Quem lembra da família Walton? Ninguém lembra? Se manifesta a pessoa, não me tio, eu sei. Fiquei com medo agora. Não lembra, Denise? Não lembra? É mais velho esse aí? É mais velho. Aí a Denise falou, eu sou mais nova, eu não lembro dessa parte. Ela lembra só do flashball, do vigilante rodoviário. E aí, irmãos, a minha avó naquela época, ela morava conosco, era automático, todos nós lá em casa. A benção mãe, a benção pai, a benção avó. Minha avó já tinha morrido. E todos nós, a benção mãe, a benção pai, a benção avó. Minha mãe falava assim, tua avó já morreu? Não tem problema, ela me abençoou meu filho. Mas se você pegar uma geração com mais de 45 anos, a probabilidade de não ser uma geração sem estar abençoada é muito pouca. Porque os pais, na sua falta de sabedoria, eles derramavam uma bênção sobre a vida dos filhos e os filhos eram abençoados. O irmão da igreja me fez chorar uma vez, irmã, a sobrinha dele, irmã Lúcia, né? Eu não sei se é irmã ou sobrinha. Na porta da igreja, lá, ela pegou na minha mão, ela beijou a bênção do pastor. Essa geração é abençoada, irmãos. Falta de obediência, falta de temor, falta de reverência. E sabe quem são os culpados? Nós somos pais. Faça o teu filho chorar agora, para que ele não faça você chorar amanhã. A paciência só se desenvolve nas provas. Eu quero que você repita comigo. A paciência só se desenvolve nas provas. Está passando prova, cara? É porque Deus quer te capacitar na paciência. Deus quer te moldar, Deus quer te lapidar, Deus quer trabalhar contigo. Sabemos que somos pacientes quando passamos pela prova. Abraão foi paciente, se tornando pai do que? De uma grande nação. Abraão teve paciência. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, o que diz? Mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. A paciência é fundamental para o nosso crescimento. Você não colocou aqui, cara? Não. A paciência é fundamental para o nosso crescimento. Quando eu sou paciente, eu estou moldando o meu caráter. Eu estou moldando o meu ser. Quando eu perco a paciência, eu coloco aquele monstrinho que há dentro de mim para se manifestar. Quantos estão entendendo, meu irmão? Número 2, a paciência aperfeiçoa o caráter cristão. Portanto, seremos admitidos a reinar com Ele. Então, irmãos, a paciência aperfeiçoa o nosso caráter. Quando você é paciente,
ou você começa a brigar com você por dentro, porque eu não era um cara paciente. Meu filho é muito ansioso, meu filho. Eu sempre brigo com ele, nesse sentido. Onde ele estava comigo, eu estava conversando com ele. O Juninho é muito paciente, é o jeito dele. E ele é muito ansioso, né, velho? E a Bíblia diz que a ansiedade não é de Deus. Então, seja paciente para você conquistar aquilo que você tem de direito. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 diz: se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Temos que sermos pacientes em nosso sofrimento com Cristo. Mesmo nas dificuldades, devemos entender que Ele sempre envia os seus anjos para estar a nosso favor. Irmãos, independente do que você está passando, seja financeiro, seja espiritual, seja material, seja o que for, saiba que no momento certo o Senhor entrará com a providência dele. Imagina o povo saindo do deserto. A promessa não era de Josué, a promessa era de Moisés. E aí ele leva aquele povo no deserto. Israel, o povo Egito, lá do Egito, andando contra ele. Ele vai, vence o mar, vence o povo. O Senhor mata lá aquele pessoal. A peleja não era dele, como diz a palavra de Deus, a peleja era do Senhor. Ele vai para o deserto, roda aquele tempo todo no deserto. Os estudiosos dizem que ele estava em média 120 quilômetros da conquista da terra. Demorou quantos anos? 40 anos. E aquele povo carrapento, chato, marrento, pegando no pé dele: cadê a picanha? Cadê a maminha? Vamos lá, não tem. Irmão, eu mandava matar aqueles caras, todos eles. Eu colocava chumbi na comida deles. Colocava o termo. Não, aqui, vamos fazer um sopão hoje para vocês. Feijoada para todo mundo. Aleluia! Cheio de chumbi, vai lá. Vou tomar posse da terra sozinho. Mas não, irmão. O cara durando, cara de idade. E aqueles marrentos tudo chato. Não dá certo. Estou sentindo falta. Vou voltar para lá. Volta. O pessoal pedindo para voltar. Eles tinham que voltar nada, o mar vermelho, irmão. Porque foi aberto, depois não fala que ficou aberto. Sabe, se eu sou Moisés, que fala: volta. Não tem balsa, não tem Ademar de Barros, não tem poranga. Poranga é uma poranga velha também. Não tem poranga, tem Ademar de Barros. Vai atravessar do quê? Fala pro teu irmão: tu quer voltar? Quer voltar? Fala pro teu irmão: tu quer voltar? O mar não está mais aberto, meu irmão. Então a dificuldade de você voltar para a velha criatura é muito maior do que você tomar posse da terra prometida. E somos covardes. Vou me desviar. Por isso que eu digo, quando a pessoa fala que vai se desviar, se desvia. Volta lá. Vai para o Chucaveira. Vai para o Tranca-Rua. Vai para o Zé Felipe. Vai para o Zé. Vai, volta. Pensa que eu tenho. Não volta para lá. Vai voltar. Sabe por quê? A terra estava alguns dias apenas à frente dele. Sacode teu irmão assim, não dorme, que ele dormiu 2 vezes que eu vi. Fala assim: irmão, não dorme não. Fica acordado. Senão o boi da cara preta vai te pegar. Bicho papão te pega. Irmão, vigia, cara. Estamos perdendo tempo. Não entendemos o que Deus quer pra gente. Vamos lá. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra,
Respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor, irmão. Faz ideia do que é isso? A peleja que você está passando, ela não é tua. Ela é do Senhor. E aí ele encaminha os anjos dele a teu favor. Foi o que aconteceu. Olha o que diz. Então Josué prostrou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está pisando, ele é santo. Aleluia. Eu ia pregar hoje sobre altar, irmãos. Sabe por quê? Todos vocês têm direito de chegar ao altar, mas muitos de vocês têm medo de colocar o pé no altar. E por que nós temos medo muitas vezes de colocar o pé no altar? Porque muitas vezes nós não estamos alinhados, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E quando você pisa nesse lugar, esse lugar é santo. Eu conheci um pastor que me apresentaram, e ele pregou por aí tudo, e nós trouxemos ele para ministrar na igreja. E ele, quando subiu no altar, a igreja não era aqui ainda, era lá no Demar de Barro, ele veio me cumprimentar assim. Eu falei: pô, esse cara acho que tem alguma doença. Aí ele, peguei, cumprimentei ele, falei: você sabe, abençoe a vida dele. Depois que acabou o culto, ele veio falar comigo: pastor, eu prego por aí tudo, eu nunca senti o que eu senti nesse altar. Sabe qual foi a minha resposta para ele? Esse lugar é santo. Fala para o teu irmão: onde você está colocando a planta dos teus pés é santo. Amém? Vamos lá. A obediência nos leva à paciência, e a paciência, ela transforma o nosso caráter, como nós falamos. A ordem do comandante celestial não era atacar, mas sim marchar. Fala para o teu irmão assim: para de querer atacar e marcha. A primeira coisa que você aprende quando você é recruta no quartel é um treinamento chamado maleabilidade. As pessoas que nunca ouviram falar essa palavra. A maleabilidade, você geralmente é um sargento marrento que está na frente, embaixo, em cima, no meio, corre, para dentro, corre, dentro, fica igual doido, igual pato todo. Mas aquilo ali você está sendo o quê? Treinado. Depois você começa a marchar. Você começa a ter uma postura, ouvindo a voz do comando. E quando você ouve a voz do comando é legal. E aí um dia ele fala assim: você vai ter que obedecer agora pelo toque da corneta. E para você decorar aquele toque abençoado, irmão, que até hoje não saiu da minha cabeça, é muito difícil. Não é verdade? Pessoal aí? Cara, até hoje não saiu. Falar nisso ontem, eu encontrei um amigo do meu tempo que era corneteiro. Não sei se vocês lembram, acho que pegaram ele como sargento já, cumprido. Fiquei contente de saber que ele é servo de Deus. Eu fui ministrar numa igreja e ele estava lá. E aquele cara, quando via aquela corneta, cara, e é corneta mesmo de desenho, aquela pequenininha, eu falava: tu é chato com isso. Mas sabe qual é o significado, a tradução no original do nome do corneta? Shofar, trombeta. E o servo de Deus, ele precisa estar com o ouvido alinhado. Porque quando o Senhor Jesus fala assim: diga ao povo que marche. Todo mundo que marcha, marcha para a conquista. Aleluia. Fala para o teu irmão: nessa noite você vai marchar para a conquista. Pastor, estou gostando agora.
quase enfiei marcha bote no olho. Realizado, porque eu não vou dizer, meu pastor virado com o olho fora. Presta bem atenção. Josué capítulo 2, versículo 7, 8, diz assim: eles ataram como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso, não empurram um aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dados sem desfazer a formação. Irmãos, você pega um texto desse, os caras estavam tão alinhados que os dados não acertavam eles. Dá para imaginar o que é isso? Fala para o teu irmão. Isso chama-se obediência. Aí a gente começa a entender por que tem gente que é mais abençoada e por que tem pessoas que são menos abençoadas. Você vai entender por que a geração que é da classe de 50 a 60 ou de 60 a 70 é muito mais próspero e muito mais abençoado do que essa geração. Mas essa maldição pode ser quebrada hoje na tua vida em nome de Jesus. Porque você tem autoridade para abençoar a tua família. Você tem autoridade para quebrar toda essa maldição. Se teu filho não te pedir a licença para comer, ou sentava na mesa lá da família sem camisa, e eu sou dessa geração que não sentava na mesa sem camisa. Irmãos, eu sou uma geração que a cabeça da mesa do pai. E aí se você sentasse nele, aí naquele lugar, a melhor parte do frango do pai. O primeiro copo de Coca-Cola de 1 litro, que dava para uma família, com o nome que, depois sabe, por isso que o nome era Coca Família, era de 1 litro, hoje tem que ser de 3,5 litros, né? E tem briga em casa, era do pai. Meu pai tomava muito vinho, meu pai tomava um vinho chamado periquito, ele tinha uma cabeça de gesso, aí eu quebrava aquela cabeça para ele, para mim era uma honra, eu era o caçula, tem que servir meu pai. Eu estou decidido de servir meu pai. Aí eu tenho um irmão que é muito exibido dele. Ele tinha um jeito para pegar no garrafão assim e virar. Ele que não sabe, não é que não sabia, não tinha tamanho ainda. Mas era orgulho, irmãos. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Quanto tempo você não senta para almoçar junto com a tua família? Quanto tempo você não reúne todo mundo em casa? Porque você prioriza o teu serviço, você prioriza a hora extra, você prioriza o teu comércio, e você não senta mais com ele para casa. Eu tive o desprazer de ver um grupo de jovens usando crack. E até a pessoa que usa crack fica reunida, irmãos. E nós como família, nós não conseguimos nos reunir mais. Meus 2 filhos casados, quando eles vão na minha casa, eu gosto, todo mundo sentar junto, eu gosto de brigar, eu gosto de discutir. E eu sento na cabeça da mesa, porque eu tive uma referência. Agora, que referência nós estamos dando para a nossa geração? Pode estar entendendo? Tudo isso é falta de obediência. E aí eu não consigo ter uma geração abençoada. Eu não consigo ter uma geração próspera. Talvez muitos não saibam, nós estamos vivendo o ano da família na Periel. É por isso que tem esse banner aqui. E família é algo muito importante para mim, irmãos. Família para mim é fundamental. Família para mim é tudo.
em todos os sentidos. Eu tive 3 lições e o louvor pode subir aqui, por favor. A primeira lição que eu tive aqui, irmãos, que o Senhor, quando você é obediente, Ele está sempre ao nosso favor. Quando você é obediente, presta bem atenção, quando nós somos obedientes, o Senhor, Ele está sempre ao nosso favor. Porque a Bíblia diz assim, que Ele é a nossa bandeira, Jeová Nissi. As famílias antigas, eles carregavam os seus corações um orgulho, irmãos. É por isso que esses filmes antigos, você vê aquela tropa, né? Geralmente com a bandeira na frente. Aquilo ali é o brasão deles. Pergunta para o teu irmão, quem é o teu brasão? Orgulho, irmãos. Eu carrego meu sobrenome com muito orgulho. Eu tenho orgulho do meu sobrenome. Eu tenho orgulho quando as pessoas falam, poxa, tu é um homem de Deus, cara. Eu tenho orgulho quando ele fala assim, pô, Mesquita, vem ministrar na minha igreja, você com a tua esposa, com a tua família. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho, irmãos, quando as pessoas falam bem dessa igreja, porque é como se vocês fossem meus filhos. Eu tenho orgulho. Eu fico exibido. É a minha igreja. São os meus filhos. Eu tenho orgulho quando alguém fala assim, poxa, eu conheci uma pessoa que trabalha comigo, ele congrega na tua igreja, cara, o cara é uma bênção. Aleluia. Sabe por quê? Aquela pessoa está carregando verdadeiramente o brasão. Está entendendo o que é ser servo. Eu fico orgulhoso quando eu vou em algumas igrejas e não tem a mesma recepção da minha. Porque eu falo assim, a minha igreja é melhor. Meu povo é o melhor. Por mais que teu pai seja esparrento, ele nunca vai falar mal de você. Sabe o que ele vai falar? Meu filho é o melhor. Em 78 eu estudava desenho arquitetônico. Não faz muito tempo, né, irmãos? E meu pai falava com orgulho, meu filho é desenhista. Eu nem sabia pegar na caneta nanquinha. Ele falava, meu filho é desenhista. Falava com orgulho, meu filho é desenhista. Ele anda com os canudos na mão. Nós estamos entendendo, irmãos? A geração vai ser uma geração abençoada em nome de Jesus. E aí Moisés diz assim, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 15. E Moisés edificou um altar, a qual chamou, o Senhor é minha bandeira. Altar, meu irmão, não é para qualquer um. Foi por isso que Saul perdeu o seu reinado. Ele foi queimar essência na hora que não era para ele queimar, e não era o chamado dele. E se você pegar alguns versículos lá em 1 Samuel, ele vai falar assim, que o Senhor naquele momento tira o reinado dele e levanta o homem segundo o coração de Deus. Que é a tradução? Você é desobediente, eu vou trazer um obediente para fazer parte do povo de Israel. E vou pegar o menor, vou pegar o mais feinho, vou pegar o menorzinho,
ele vai ser conhecido sendo o rei de Israel. Êxodo capítulo 14, versículo 25 diz assim: retirou-lhe as rodas dos seus carros e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Meu irmão, a luta não é tua, a guerra não é tua, a guerra é do Senhor. Quando você confessa Jesus na tua vida, quando você declara Jesus como teu único e suficiente Salvador, a guerra não é mais tua, a guerra é do Senhor. E Josué sabia disso, Moisés sabia disso, mas eles sabiam que eles tinham que obedecer, que eles tinham que viver a vida em obediência, tinham que ser pacientes. Número 2, a paciência nos leva à vitória. Fala com o teu irmão: seja paciente e a vitória será sua em nome de Jesus. A paciência nos leva à vitória. Eu vendo aquela luta lá do Anderson Silva, né? Aquele cara é, na atualidade, foi um dos melhores lutadores. Ele era bom, mas ele não teve a paciência que o adversário teve. E o Anderson Silva, naquele momento, ele foi arrogante, igual a Bíblia fala que foi Saul. Ele foi arrogante e prepotente. E aí o cara foi paciente. O cara esperou o momento certo para atingir. A paciência nos leva à vitória. Em Josué capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. O povo passou a noite descansado, para ter descansado do Senhor. Josué levantou-se de manhã, na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. O que eu quero falar com isso, meu irmão? Olha para o teu irmão, fala assim: a tua peleja, meu irmão, que você acha que é tua, não é tua, ela é de Deus. Porque no Salmo 30, no versículo 5, diz assim: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, meu irmão, seja paciente, acorda no que dorme. E número 3, para finalizar: nunca ande com coisas consagradas. Nós estamos vivendo o ano de Aquários. O ano de Aquários é o símbolo da nova era. Nós estamos vivendo o símbolo do peixe, e muitos pensam que é o peixe do cristianismo. É por isso que o movimento Nova Era ele está tão forte de um tempo para cá. E você, mulher, cuidado com os adereços que você compra, porque muitas vezes você está com coisas consagradas e não sabe. Um casal de jovens está vindo na igreja. O rapazinho teve um sonho que ele tinha ganho um sapatinho do bebê dele e tinha sido consagrado. E eles vieram me procurar para que eu ungisse todos aqueles calçadinhos. Muitas coisas hoje são consagradas.
O Silvio e a Tamara tiveram uma experiência na loja deles, não foi? Está filmado lá, se você quiser ver, só pedir para eles. Um objeto que tinha lá, pulou da prateleira. Olha lá, só você ver, está filmado. Está gravado aí, não está, Silvio? Ele viu uma luz entrando, depois o objeto pulando assim. Andamos com coisas consagradas. Há muito tempo atrás saiu uma moto com o nome do pneu Cidade do Demônio. Essa moto tinha duas cruzes, eu cheguei a ver, eu não acreditava. E no chicote da moto tinha cruz de cabeça para baixo. Depois eu ajudei que tinha outra cruz. Coisas consagradas. E aí eu vou te contar uma história em Josué capítulo 6, versículo 18. Olha o que diz, meu irmão. Josué fez a família de Si vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zi, filho de Serada, esposa da tribo de Judá, ele foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu: é verdade, pequei contra o Senhor. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, eles estão escondidos no chão da minha tenda com a prata ali por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata para baixo. E aí vem a destruição daquela família. O que você está usando de consagrado na tua casa? Eu tive a experiência de uma vez destruir um centro, uma local. E a pessoa que era dona desse centro falou assim: eu gostaria que queimasse tudo. E nós pegamos aquelas roupas lá das bombacheiras, tudo de nylon. E nós colocamos num saco e nós fomos queimar. Eu não sabia que nylon não pegava fogo, irmãos. E a gente colocava fogo na areia. E não pegava fogo, colocava fogo, não pegava fogo. Quando pegou fogo, fez assim, ó. O que você tem de consagrado na tua casa, meu irmão, minha irmã? Nunca ande com coisas consagradas. Os ídolos nos levam à destruição. Quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Josué, ele tomou posse da terra prometida. Saul, por desobedecer, perdeu o reinado. Eu te pergunto nessa noite: faça uma escolha na tua vida. Faça uma escolha. Eu não estou dizendo que é para você chegar na tua casa e jogar tuas coisas fora. Não estou falando nada disso. Tem alguns pastores, alguns crentes que vão na casa das pessoas, ficam procurando as coisas. Eu não sou desse nível. Mas peça para o Espírito Santo de Deus te mostrar o que você tem de consagrado dentro da tua casa. Quando
nós ministrávamos um curso de casal, tinha um casal conosco, e aquele casal estava tendo um problema muito sério na relação sexual. Isso faz muitos anos. Aquele casal estava ao ponto de se separar, acabar com o casamento deles. E aí Deus me trouxe uma revelação. E eu falei para aquela irmã, com um sabe, muito respeito, você tem uma roupa íntima que foi consagrada. E de imediato ela lembrou. Irmãos, esses dias eu vi o filho do casal que era criança naquela época, é um adulto. O pai fazia pipa. Você já viu um pai fazer pipa? Fazia pipa, ele vivia só de fazer pipa. Hoje ele é bem remunerado. A mulher é enfermeira no Santo Amaro. O filho é um adulto, trabalha no Gonçalo Ribói. E aquele casamento estava para ser destruído. E por que estava para ser destruído? Porque tinha algo consagrado naquele guarda-roupa. Quero que tu curva a tua cabeça.